Olá, pessoal. Muito boa noite para todos. Começando aqui, né, mais um dia de live. Espero que seja proveitosa, com certeza será, que hoje nós também temos convidado. Hoje nós temos aqui para compartilhar aí do conhecimento com a gente o Ricardo, que é da Controwin, uma empresa de automação, e ele também vai poder falar melhor aí pra gente, né, da empresa dele, dos produtos, e vai falar aí da importância, né, da automação nas nossas pousadas, que a automação ela veio para ficar não somente nos grandes hotéis, mas também nos pequenos empreendimentos. E nós vamos falar aí de uma gestão simples, voltada aí para obter o máximo de lucratividade com o auxílio aí da tecnologia de automação. Então o Ricardo já está aqui, tudo bem, já vou autorizar aqui para que ele comece. Então, pessoal, eu acho que a automação, enquanto ele não entra aqui, nós vamos conversando, né? A automação dos pequenos meios de hospedagem, ela facilita muito a nossa vida, ainda mais agora nesse momento que nós estamos aí, né? No qual as pessoas, aí o Ricardo entrou, fala com a gente. Oi, Ricardo, tudo bem? Tá me ouvindo? Opa, tudo Joia, jóia. tá ouvindo bem? Tô ouvindo sim, Ah, tá tudo então tá certo. bom. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Isso, ajeita aí direitinho pra gente começar. Beleza. Tudo bem? Boa noite. A- Agora sim, vocês estão me ouvindo também? Tudo bem? Alô? Alô, tô te ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, Tô, ótimo. tô sim. Bom, boa noite a todos aí. Boa noite. Primeiramente, Boa queria noite. agradecer você pelo convite. Eu que A gente agradeço. admira muito o seu trabalho e espero trazer um conteúdo, colaborar com você nas informações aí para os seus clientes, né? Poderem enriquecer as pousadas deles, né? Com certeza será. Eu que agradeço, viu, Ricardo? Muito obrigada aí por você vir aqui. E é um prazer. Bom, vamos Então, lá. Ricardo, eu comecei aqui falando pessoal, né, da importância aí da automação agora nesse momento mais do que nunca, né? E não só para os grandes Sim, hotéis e para as pequenas pousadas também. claro. A gente acabou tendo uma vasta experiência nessa questão, né? Porque a gente atende clientes de 4 apartamentos até inúmeros apartamentos, né? E então a gente sabe que tem características de cada um que tem que lidar de formas diferentes, Sim, mas a automação acaba sendo muito lucrativa para todos, né? Porque dá muita diferença no final dos resultados, né? Então, não só a automação, mas todas as técnicas de operação, né, gestão simplificada, que é aquela questão do tema que você citou, né? Então, a ideia dessa gestão simplificada com automação vinculada, isso traz um resultado inacreditável para as pousadas, hotéis, motéis e vários estabelecimentos que a gente atende aí, né? eu queria que você explicasse, falasse para a gente um pouquinho dentro do trabalho que você oferece, no caso, para pousadas, e o que esse trabalho Certo? ele agrega aí no dia a dia, facilita, para que as pessoas possam entender. Eu, por exemplo, não tenho ainda automação, então acredito que muitos aqui também não, Certo. e que tem várias dúvidas até de saber mesmo o básico, como é que funciona, né? Os benefícios. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Claro, eu vou primeiro falar um pouquinho da história, né, Ah, do claro, Control Win. sim. É, não, mais para as pessoas entenderem como que a gente chegou nessas conclusões, né? Uhum. Primeiro, o sistema ele surgiu para solucionar uma necessidade dos motéis, principalmente, né? Porque eles têm muita rotatividade, têm aqueles usos rápidos, esporádicos, e em que cada segundo que você deixa de ter o controle, você acaba tendo um prejuízo, né? Então, principalmente para travou aqui. Ah, tá. Então, que fosse bem simples para poder ser operado por pessoas que não têm qualificação, né? Então, recepcionistas, etc., mesmo sem formação na área e tudo mais,
teriam que conseguir operar, então ele tem que ser muito simples e de uma forma bem travada, no sentido de que ninguém consiga fazer alguma coisa para desviar o dinheiro do bolso do proprietário, né? Então tudo surgiu daí e a gente acabou desenvolvendo todo esse know-how ao longo desses 20 anos aí de caminho, né? De caminhada, e fizemos um sistema de gestão associado a um equipamento de automação que chama Phaser, que o objetivo é você ter um sistema de gestão simplificada, mas com um equipamento que garante que ninguém vai utilizar o quarto se não tiver um registro no sistema, entendeu? Então, a chave dessa automação que a gente oferece é justamente esse equipamento responder os comandos do sistema, de forma que se o funcionário não registrar a entrada do cliente no sistema, o apartamento não funciona, não abre a porta, e aí ninguém tem como utilizar o ar-condicionado, a TV do quarto, essas coisas, sem que entre o dinheiro no bolso do proprietário, entendeu? Porque aí vai ter que entrar o dinheiro no caixa e assim por diante. Então, o encadeamento de toda essa informação vai gerar o máximo de resultados, entendeu? Uhum. Porque quando o estabelecimento, a pousada, não tem automação, o proprietário, geralmente, da pousada, ele não vive na pousada, né? Então, não sei como que é a situação com os seus clientes, né? Mas geralmente, ele vive em outro lugar, até outra cidade, muitas vezes, né? E os funcionários, eles sabem dos momentos que o proprietário não tem como estar verificando uma informação ou outra. Então, eles usam desses momentos para abusar em algumas circunstâncias. Então, por exemplo, existem aquelas pousadas que elas ficam em locais que tem passagem de público, né? Estão na rua, tem acesso fácil, e muitas vezes a pessoa que está passando ali é turista, tá? ou mesmo da cidade, mas entra lá e fala, tem algum quarto disponível para mim e tal? E o funcionário que está no dia a dia da pousada, ele sabe que não tinha uma reserva para aquele quarto, então não tem um movimento, entendeu? Definido. E aí ele fala, não, eu estou com um apartamento disponível, só que em vez dele chegar e lançar no sistema isso, ele deixa a pessoa entrar, dá um cartãozinho ou uma chave para a pessoa, aí a pessoa vai lá, só que ele fala, mas aí você tem que me pagar antecipado esse valor, eu posso até fazer um desconto para você. Entendi. Entendeu? E aí ele deixa a pessoa usar o quarto, combina alguma coisa com a camareira tal, e acaba embolsando esse dinheiro que não vai para o proprietário e que, por sua vez, acaba ficando com o prejuízo da utilização do apartamento, acaba diminuindo a qualidade do atendimento, porque aí, para burlar o sistema, o funcionário vai lá e só vira a fronha, entendeu? Então, tem muita sacanagem que é feita por aí para tirar um pouquinho para ter um pouco mais de ganho para o pessoal da recepção, né, vamos dizer assim, né? Então, o nosso foco principal é acabar com isso. É acabar com essa pulga atrás da orelha que fica na cabeça do proprietário da pousada, né? Isso a gente fala da pousada, mas é do motel, é do hotel, é da pousada pequena, da pousada grande. Todos os estabelecimentos de hospedagem sofrem com isso, entendeu? E a nossa técnica, o nosso sistema e a nossa automação, ela é feita principalmente para acabar com essa brecha que é uma das principais, né? Então, você imagina que, por exemplo, uma diária de uma pousada simples seja R$200, certo? Uhum. Então, se o cliente chegou lá na porta da pousada à noite, deu 11 horas da noite, bateu lá, tem um quarto disponível, deveria entrar um dinheiro no caixa, esses R$200 deveriam entrar para o proprietário, concorda? Com certeza. Então, se o funcionário fizer isso por fora, acaba que o proprietário não recebeu esses R$200 e ainda vai estar com o prejuízo da utilização dos apartamentos, né? Fora muitas situações em que o próprio funcionário usa o quarto, usa ar-condicionado, assiste novela. Então, essas situações todas, elas não teriam mais como acontecer, por causa que a automação agiria na retaguarda, bloqueando o funcionamento da energia elétrica do quarto e até mesmo a abertura da porta, impossibilitando a abertura da porta, entendeu? Uhum. Então, muito interessante. é uma ideia que...
É uma preocupação que, assim, a menos, né? Exatamente. E todo esse dinheiro que o proprietário da pousada acaba deixando de ganhar por causa desses momentos, vamos supor que sejam poucos, tá? Vamos supor que sejam 5 por mês, né? Então, todo esse dinheiro é lucro líquido que é perdido. Por quê? Porque a pessoa, ele já está tendo o custo, já está tendo todas as despesas necessárias e tal, só que ele não está tendo esse faturamento. Então, esse faturamento específico, quando ele é retornado para o proprietário, ele entra como um lucro líquido. E por isso que quem tem o nosso sistema e tem a nossa automação acaba aumentando bastante seu lucro, entendeu? Sim. Porque a gente acaba revertendo todas essas questões em lucro, fora a questão da economia de energia, né? Então, às vezes a pousada está gastando, por exemplo, 5 mil reais por mês de energia elétrica e por causa desses momentos que o sistema vai desligar automaticamente todos os equipamentos e tal, ele acaba caindo para 4, 3 mil. Então, tudo isso é lucro líquido para o proprietário, entendeu? Fora uma reclamação, muito, só um parênteses, uma reclamação muito recorrente, né, dos pousadeiros, é essa questão mesmo do hóspede deixar o ar-condicionado ligado, a TV ligada, né, e isso aí fica ali até ele voltar. E o sistema oferece isso, né? Então, no nosso sistema, você pode implementar regras de funcionamento do ar-condicionado. Por exemplo, durante o dia, ele automaticamente se desliga. É claro que a gente não precisa chegar nesse mérito, né? O simples fato de acabar com as fraudes e desligar tudo quando não tem um uso daquele apartamento, já economiza muito dinheiro, né? E previne que esses equipamentos se danifiquem ao longo do tempo. Então, evita troca de ar-condicionado, troca de TV e tudo mais, porque vamos supor uma situação que acontece muito, cai um raio, né, próximo da pousada. Aí o que acontece? Acaba queimando TV, queimando ar-condicionado, e às vezes não vale a pena nem recorrer a seguro, porque é uma TV, um ar-condicionado, acaba não valendo a pena, né? Esses equipamentos, quando eles estão abaixo da nossa tecnologia, quando eles estão ociosos, eles ficam totalmente desligados e a energia não está conectada neles. Então, evita muito desse desgaste, dessa queima. Então, previne em longo prazo, sim, você aumenta a vida útil dos equipamentos. Então, isso tudo é lucro, né, para o estabelecimento. Essa é a ideia, né? A ideia principal, aumentar o lucro aí para o estabelecimento. Sim, só essas ações, né, que o sistema faz já cobre, né? Já se paga. Já, exatamente. A ideia é se pagar. Então, como eu falei, a gente tem um cliente com 4 apartamentos. Mesmo para ele, pagando a licença do sistema, comprando automação, para ele o sistema se paga e dá lucro. Então, imagina alguém que tem 10, 15, 20, 30 apartamentos, isso aí vai potencializar ainda mais o lucro, né? Com certeza. Com certeza. Mas acontece também, o Ricardo, que tem pousadas que vão falar, minha ocupação é muito pouca, é mais final de semana, eu estou ali por perto. E nesse caso, quais os benefícios, né, que você vê? Então, vamos lá. Se a pousada tem uma ocupação pequena, então, qual que seria o grande... onde a situação em que a gente teria menos ganho é quando você tem 100% de ocupação o tempo todo. Então, se a pousada tem ociosidade, é nessas horas que você vai ter o maior ganho, entendeu? Do sistema, porque acredito que você já deve ter se deparado com a situação em que chegou na pousada, no dia seguinte... e foi ver e o ar-condicionado do quarto que tinha alugado há 2 dias atrás ainda está ligado, entendeu? Então, essas situações de ociosidade é que geram muitas vezes prejuízo, desperdício de energia e tudo mais, e que a gente vai acabar com esse desperdício. Então isso aí vai se reverter em lucro. Então mesmo essas pousadas que são controladas pelos próprios proprietários, né?
e que têm muito tempo de ociosidade, mesmo elas acabam tendo muito lucro com a utilização do sistema e da automação. Mas não é só isso, né? Com a automação você consegue aumentar o conforto para o cliente. A gente tem no nosso sistema recursos muito modernos, por exemplo, a conta mobile, né? Então, hoje em dia você pode colocar um QR Code no quarto para solicitação de consumos de dentro do quarto em tempo real. Então, você vê muito em pousadas e hotéis aí, uns QR Codes para você ver o cardápio. Eu não sei se você já se deparou com essa situação. Já sim. Restaurantes também estão Sim. funcionando assim, né? Isso, só que a maioria dos estabelecimentos de hotelaria tal, eles só tem o cardápio ali, aí você acaba tendo que pegar o interfone, ligar, pedir. O nosso sistema ele já é totalmente integrado nessa parte, então pelo próprio celular, o proprietário, o cliente, né, já escolhe o item ali, vê preço, solicita, já cai num tablet na cozinha, já fica a ordem de entrega, e aí você monitora esse tempo de entrega para ver se o pessoal da cozinha está entregando em tempo hábil, né? Então, existem vários recursos, por exemplo, outro exemplo, web check-in, né? Então, a pessoa hóspede do seu estabelecimento, ela vai receber um link no e-mail dela que ela vai poder clicar ali, preencher os dados de check-in antecipadamente, para chegar lá na hora, ela pode até iniciar o uso do apartamento dela, você pode suprimir a necessidade de entrega de chave para esse cliente, ele pode controlar e abrir a porta do quarto até pelo celular. Então, existem muitos recursos, né, no nosso sistema que dá para implementar e aumentar o conforto para o cliente, a segurança, a lucratividade, aumentar as vendas da cozinha, né? Então, tem bastante coisa nessa área. É claro que as pessoas que procuram a gente, né, e instalam o sistema, a gente recomenda começar simples, né? Então, começa do jeito mais simples e depois vai aperfeiçoando, colocando mais recursos. Tem muitos clientes nossos que só tem o sistema por enquanto e depois, futuramente, vai colocar automação, aí depois vai colocar uma conta mobile. Então, é uma coisa que pode ser gradativa, poucos, né? Dá para ir aos poucos e fazendo, exatamente, sentindo. E tem a questão também, Ricardo, do treinamento, né? O treinamento aí para os colaboradores utilizarem. E esse treinamento é uma coisa simples, eu falo assim, é simples para eles aprenderem, porque você sabe, a gente passa por essa dificuldade, mão de obra qualificada, etc. Então, é uma questão importante. Esse é um diferencial do nosso sistema, né? A questão da simplicidade. A gente acredita muito que a simplicidade faz com que as coisas funcionem bem. Então, o funcionário, quando ele não tem dúvida do que ele tem que fazer, quando é fácil para ele fazer, ele não põe empecilho e ele vai lá e faz o registro da forma correta. Então, a gente pauta muito o desenvolvimento do nosso sistema na simplicidade da operação, né? Isso é muito legal. E com relação a treinamento, o que a gente oferece? Geralmente a gente oferece o suporte 24 horas, né? Então, é como se a gente estivesse sempre presente dentro do estabelecimento. Então, vamos supor que a gente pôs para funcionar. E o funcionário da recepção está com uma dúvida, chegou um cliente com uma situação diferente do que ele já viu na vida, ele pode ligar para a gente e perguntar, como é que eu resolvo isso aqui e tal. Então, a gente é como se a gente estivesse do lado dele, a gente acessa o computador dele, dá o treinamento para ele na hora, mostra como que ele tem que fazer, soluciona qualquer dúvida dele e é um treinamento contínuo, né? Porque a gente entende também que não dá para passar toda a informação de uma vez, entendeu? Sim. Então, assim como o progresso do sistema no estabelecimento acaba sendo um progresso contínuo, né? O nosso treinamento também é contínuo, é sempre presente, porque amanhã você é a proprietária e você fala, puxa, eu gostaria de saber qual o dia da semana que eu tenho mais ociosidade e onde eu vejo isso no sistema, né? Então aí você pode ligar para a gente e a gente vai te treinar essa parte. Então a gente procura treinar sob demanda, entendeu? Então geralmente na implantação a gente acaba escolhendo um gestor ou um gerente ou alguma pessoa chave do estabelecimento
para tentar passar o máximo de informações e ver como que eles querem utilizar o sistema, como que seria a melhor forma deles utilizarem na estrutura deles, né? E aí a gente meio que formata isso para ele, a gente trabalha junto com essa pessoa para escolher os recursos que ele vai usar da melhor forma possível, e a partir daí, aí ele vai passar o como ele quer que trabalhe com o sistema para os outros colaboradores, entendeu? Porque nem Mas, todos, quem vai olhar mais de frente é o pessoal mesmo da recepção, né? Gerente, recepcionista, é o que vai estar ali. A camareira é mais a utilização mesmo do quarto com cartão, que vai mudar, né? Mas para ela não vai ter não precisa de treinamento para isso. A gente tem, por exemplo, uma interface para a camareira, né? Que ela pode ter um tablet embutido no corredor de serviço, pode ter na sala das camareiras lá as pendências de quais apartamentos que tem que limpar, quais que tem que entregar produtos, tudo mais. Mas para as camareiras, como geralmente elas não têm tempo, né? E a qualificação delas tecnológica é fraca, então, nossas interfaces são assim, um clique e resolve o problema, né? Então, a pessoa com um tablet lá na parede ou com o celular dela, clica lá numa vassourinha e diz que já limpou o quarto, entendeu? Tem uma pergunta aqui. É muito simples. Isso é melhor, né? Que é simples. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui, perguntando se existe um módulo de Customer Experience. A experiência do cliente. Não. Sim, na verdade a gente procura focar realmente no que o proprietário precisa, né? A gente não tem aquelas perguntas, se você gostou, se você não gostou, isso aí a gente recomenda que você utilize até algum sistema de terceiro, por exemplo, o Google, né? Existem ferramentas gratuitas que você pode até integrar com o nosso sistema, né? Colocar um link na conta mobile para a pessoa falar que gostou, não gostou, mas a gente não desenvolve no sistema essas ferramentas, tá? Então, o que acontece é que alguns clientes que utilizam, a gente recomendou utilizar ferramentas gratuitas da internet para isso, entendeu? Até porque essas ferramentas vão acabar sendo... né? Isso, e elas vão acabar sendo até melhores do que o que a gente poderia desenvolver, entendeu? Porque como a gente não poderia dar foco nessa questão, e essas ferramentas elas têm um foco específico nisso, né? Então vale mais a pena integrar essa ferramenta dentro da plataforma e utilizar ela do que a gente querer reinventar a roda no nosso sistema. Querer abraçar tudo, né? Eu acho que o foco é tudo. Nunca foi tão importante, né? Hoje, cada vez mais, está sendo valorizado as empresas que estão focando mesmo em fazer bem feito aquilo que decidiram fazer, né? Esse é o nosso objetivo. E aí, por exemplo, consegue, a gente de fato, a excelência mesmo para nós, pousadeiros, né? Quando a gente quer pegar todo cliente, eu falo isso, quando a gente quer abraçar todo tipo de cliente, de hóspede, a gente acaba não atingindo nenhum com o nosso marketing, com todo o nosso posicionamento. Tem que se posicionar, na verdade, né? Exatamente, né? Não adianta você querer pegar o público A e o público C ao mesmo tempo no mesmo estabelecimento. Muitas vezes vale a pena até abrir dois, né? Isso, mas interessa, é verdade. Mas muito boa a pergunta, né? Ele ter feito a pergunta, porque pode ser dúvida de outros e até para quem tem interesse em fazer isso. Você falou para a gente aí agora que o Google tem, né? Tem ferramentas até gratuitas para fazer esse trabalho. Né? A nossa equipe de suporte, a gente se dedica mesmo aos clientes, né? É diferente o nosso atendimento. E geralmente as pessoas consultam a gente para tudo, né? Então, uma vez que a pessoa é nosso cliente, acaba ligando até para perguntar de coisas que não tem nada a ver com a nossa área, né? Mas a gente tenta dar uma solução, tenta explicar, tenta mostrar, ou achar até informações para esses clientes. Às vezes, como vocês estão bem dentro aí da tecnologia, vocês têm acesso a certas informações que às vezes a gente não tem, né? Por que não dar essa informação, né? Eu acho que também não vejo problema em compartilhar. Com a gente não tem segredos, não. E outra coisa, Ricardo... Outra coisa, né? Pode falar, depois eu te pergunto. Não, outra coisa que você citou, né? A gente
com o nosso equipamento de automação, o Phaser, ele é muito estável, ele não dá problema, e acaba sendo uma coisa que foi bem consagrada aí no Brasil inteiro, até fora, né? Muitos clientes pedem pra gente, por que vocês não criam um equipamento de painel de cama, de equipamento de automação interna do quarto, para mudar canal, etc. Daí é isso que eu falei, a gente não quer ter esse foco, porque se a gente acabar entrando no mérito do controle interno do quarto, a gente perde o foco daquele controle da automação de gestão e de segurança que a gente tem, entendeu? E eu acho que perde muito, né, Ricardo? Até na questão de desenvolver cada vez mais dentro disso que você já propõe, porque as coisas vão desenvolvendo. Isso. E aí, com o passar dos anos, cada vez mais você está pensando em quê? Em facilitar a vida, em facilitar dentro desse pedaço aí, desse universo que você escolheu, né? E se você abre para várias outras coisas, acaba... Não atende bem ninguém. Aí acaba não funcionando, às vezes não funciona bem uma coisa ou outra e atrapalha, né? Aqui, olha, exatamente. Aqui, tem uma outra pergunta do Jorge aqui, ó, que ele perguntou se o sistema de vocês faz backup. Faz sim, a gente pode configurar o backup para o cliente, né? Hoje em dia, o que acontece? Eu estava explicando para alguns clientes meus, né? O backup não tem que ser só do sistema, né? Muitas vezes a pousada, o estabelecimento, ele tem outras informações no computador, algumas outras planilhas, outras coisas, marketing, mídia, hoje em dia com mídias sociais, você faz artes, etc. Então, um backup de um estabelecimento tem que considerar todas essas informações, né? Até, por exemplo, no seu celular, você tem suas fotos, você vai fazer um backup. Então, hoje em dia, tem que ter backup de tudo. E aí, o que acontece? A gente ajuda o cliente a configurar esse backup na máquina dele, para ele poder tentar incluir tudo que ele precisa, além do sistema, as outras informações que ele precisa nessa pastinha de backup, vamos dizer assim, né? Sincronizar na nuvem e tudo mais, né? E além dessa questão da gente poder auxiliar o cliente a criar esse backup, a gente tem também um módulo de servidor online, que o nosso sistema ele pode ser instalado dentro do estabelecimento para funcionar lá dentro, independente de internet, né? Ou ele pode ser instalado num servidor na nuvem. A gente tem um módulo, né, que é o servidor online, que a gente coloca um computador na nuvem dedicado a esse estabelecimento, com o sistema dele, e aí esse servidor já tem backup, já tem tudo automático, entendeu? Então, tem todas essas questões, né? Claro que cada cliente vai ser analisado de uma forma diferente, né? De repente não tem, por exemplo, a internet não é tão boa, uma série de problemas, você consegue trabalhar. Isso. Então, por exemplo, a gente tem clientes que são em rodovias e que a internet é muito ruim, ou a internet a rádio, ou é inacessível, então não é conveniente colocar um servidor na nuvem para eles trabalharem dentro do estabelecimento, né? Aí vale a pena a gente instalar um servidor dentro do computador dele, mas assim, o nosso sistema é muito leve também, né? Então, não sobrecarrega, né? Não, você pode ter um notebook, um simples notebook com o servidor, com o nosso sistema instalado, já vai ser o servidor de todos os computadores internos aí do local, sem problema nenhum, tá? Até a gente recomenda notebook, porque ele já tem bateria, já tem no break, vamos dizer assim, né? Já tá ali, então, né? Acaba facilitando bastante hoje em dia. E a pergunta que eu queria te fazer é a instalação, como é que é feita essa questão aí da instalação disso tudo, né? Porque a maioria tem lá, se for colocar o cartão na porta, tem que instalar uma fechadura, eu suponho, né? Uma fechadura especial e tal. Vocês, como é que faz isso tudo? Bom, na verdade, assim, primeira coisa que a gente fala é para a pessoa instalar o sistema, né? Então a gente faz essa instalação remota do sistema, deixa tudo funcionando no estabelecimento. Então já vai funcionar as reservas, já vai funcionar a questão do check-in, check-out, consumo, tudo, né? Independente de equipamento, tá? Então isso já, como o nosso sistema ele é totalmente web, o proprietário pode acessar do celular dele, do tablet, computador, de qualquer lugar do mundo que ele esteja, sem precisar de aplicativo nenhum, né? Uhum. Então só essa questão
já aumenta muito a segurança e facilita bastante a gestão por parte do proprietário. Então, por isso que a gente sempre recomenda para os nossos clientes, quem busca a gente, né, primeiro colocar o sistema. E aí, depois que tiver o sistema funcionando, aí ele pode adquirir os equipamentos de automação para poder instalar no local, né? A gente não faz essa instalação no local. Quem geralmente faz é o eletricista do próprio local, né? Então a gente passa todas as informações, auxilia, faz videoconferência, faz tudo. Tudo para quê? Para que o estabelecimento tenha o mínimo de custo, entendeu? Então, se a gente fosse se deslocar para ir até o local, ter uma equipe para fazer isso e tal, então o custo para o estabelecimento ia acabar sendo muito mais alto do que se ele simplesmente comprar os equipamentos com a gente e a gente dá toda a assessoria, eu acho até que isso remoto. É bom, além de baratear, né, de cair o custo, e também da pessoa ter autonomia, porque quando você contrata, você pega lá o seu eletricista de confiança e ele aprende, qualquer problema que porventura aconteça, o cara está ali perto, você liga e ele vem, né? A gente está alinhadíssimo no pensamento, eu penso muito isso também. Hotelaria, pousada, hotéis, motéis, o que seja, tem que ser rápido, né? Ter um problema, exatamente, tem que resolver rápido. Então, e o nosso equipamento ele é muito simples de instalar. Então, e a gente criou um equipamento fácil, sabe? De fazer o que tiver que fazer de ajustes e realizar a instalação disso, né? E isso viabiliza muita coisa. E, principalmente, o que eu penso, né? Vai de encontro com aquela ideia da liberdade. Porque tudo que a gente quer é oferecer liberdade para o proprietário do estabelecimento. Uhum. Porque a gente vê, assim... tudo isso surgiu de necessidade da família de controlar e ter liberdade, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, constrói o estabelecimento e descobre que construiu a própria prisão, né? Você tem pousada, Ricardo, também? Não? Sua família? Motéis na família. Interessante. Legal. Aí, você fez de uma demanda aí interna, legal, né? Que você viu exato. que realmente... Aí, o que acontece? Não tinha como a pessoa se desvincular, ela ficava assim, eu preciso estar de olho no que está acontecendo, que eu não quero ser roubado e tal. Então a pessoa pira, porque é o tempo inteiro, é rotativo demais. Imagina. É mais crítico ainda, né? Só que a gente, depois desse longo período aí de experiência e tudo mais, o que aconteceu? A gente, hoje em dia, tem mais de 500 clientes no Brasil inteiro, né? E uma parte desses clientes, hoje em dia, é hotel e pousada também, né? Uma boa parte. Por quê? Porque os donos dos motéis que descobriram o nosso sistema, colocaram no motel e tudo mais, tinham pousada também, tinham hotel, e eles viram os benefícios do sistema e falaram, eu quero isso para o meu hotel também. Aí a gente falava, isso há 5 anos atrás, né? A gente falava, o sistema é para motel, mas se você quiser realmente colocar no seu hotel... Aí o que aconteceu? Ao longo desse tempo todo também, a gente acabou tendo vários clientes nessa situação e tivemos que desenvolver todos os recursos necessários para hotelaria, para pousadas e tudo mais, porque a gente quer atender bem todos esses públicos, entendeu? Uhum. É claro, com o foco na segurança, né? Então a gente acaba não desenvolvendo algum recurso ou outro que possa causar brecha na estrutura dos motéis, que possa causar brecha na segurança das pousadas. E ao longo desse tempo também a gente percebeu que, diferente do que eu imaginava que nas pousadas não tinha essa questão crítica da segurança, né? A gente percebeu que depois que colocou o sistema e automação nas pousadas, teve um aumento significativo também de faturamento e de lucratividade, entendeu? Então, aí a gente foi analisar e a gente viu que realmente tinha essa brecha muito grande, porque apesar de não ter a rotatividade alta, existe a questão de que quase todos os usos vêm provenientes de reserva. E como a maioria dos clientes vem proveniente de reserva, para o funcionário que trabalha na recepção, é muito mais cômodo, o risco é muito menor dele colocar uma pessoa para usar o apartamento sem registrar, entendeu? Então acabou que nas pousadas teve muito retorno também financeiro
depois que colocaram a automação em nosso sistema, entendeu? Então, é uma coisa que acabou que, ao longo desses anos todos aí, para facilitar mesmo, deu muita diferença também. Então, foi uma coisa que surpreendeu a gente e depois a gente foi entender o porquê, né? Sim, e isso que você falou é tudo, é o que eu sempre falo, gente, tem que ter liberdade. Porque não adianta você ter um negócio lucrativo, tá lindo, maravilhoso, mas o dono não tem liberdade, não consegue, tem que estar lá todo final de semana, mas você sabe, a hotelaria, principalmente cidade turística, pousadas que estão em locais turísticos, que é feriado, final de semana, então a pessoa passa a ficar escravo mesmo. Vai pro... Então, aí o que a gente tem? Dinheiro nenhum paga, nada paga quando você fica tão escravo. Quanto vale o seu tempo, né? Quanto vale o tempo do proprietário do estabelecimento? Sim, então, é isso que a gente acaba falando. E a gente teve muitos depoimentos de clientes nossos que falaram, olha, fazia muito tempo que eu não viajava e ficava um mês fora, entendeu? Então, a gente tem clientes hoje em dia que, viaja toda hora. Eu gosto muito de viajar, eu adoro. Eu também gosto muito de viajar. Eu gosto bastante. Então, e a minha tecnologia eu uso também a meu favor. Eu trabalho de qualquer lugar que eu esteja, tal. A nossa empresa está sempre funcionando lá. No caso, eu estou de férias agora também. Então, eu recebi o seu convite aqui para participar hoje da live. Falei, eu não vou ter como apresentar nada, né? Mas pelo menos é um bate-papo, não tem muito erro. Mas eu gosto dessa liberdade e é o que eu quero oferecer também para os nossos clientes, entendeu? Então, toda tecnologia é pautada nessa segurança, né, para poder oferecer a liberdade para o proprietário. Uhum. Porque aí o proprietário sabe que ele pode viajar 1 semana, 2 semanas, e a hora que ele voltar, ele vai ter que ver poucas coisas para colocar tudo em dia e saber que ninguém passou a perna nele. Então, uma coisa é você ficar vendo câmeras de monitoramento, horas e horas de câmeras, para comparar com o seu sistema, para ver se teve algum momento que não teve registro. Se bateu alguma coisa ou não bateu, né? Você fica ali naquela conferência louca. Isso. Aí você não vai fazer, né? Outra coisa é você ter a certeza que ninguém teve como usar um apartamento seu sem ter o registro no sistema, entendeu? Sim. Então, essa é a chave. Tipo assim, se você tiver que perder horas para conferir a situação, primeiro, ou você vai desistir ou você vai ficar um presidiário disso, entendeu? Agora, se você tiver a certeza que ninguém teve como usar um apartamento seu sem ter entrado um dinheiro no seu sistema, então aí você pode voltar e conferir só as informações mínimas necessárias para poder colocar tudo em dia. Então você pode ficar quanto tempo você quiser fora. Fora que, mesmo que você esteja fora, você pega o seu celular, pode conferir relatório, ver o que está acontecendo e tal, ver quais foram as ações dos funcionários nos últimos segundos. Então, e acaba mesmo, acaba aquele problema que às vezes você tem um funcionário bom, o que acontece? Você tem aquele cara que é bom demais na recepção e tal, mas você desconfia dele, você fica sempre com um pouco atrás da orelha. E aí, mas aí você fica assim, se eu dispenso, ele é muito bom, não vou achar outro igual e tal. Aí quando você se automatizar, né, você fica mais sossegado, você fala assim, não, agora ele vai dar o melhor dele, mas eu vou estar tranquila que eu não estou sendo, né... O que eu digo para os meus clientes, eu falo assim, a partir do momento que você coloca o nosso sistema e a nossa automação, você vai poder confiar em todos os seus funcionários. Olha que exatamente, foi isso que eu pensei. Eu falei, vou confiar assim cegamente. Não tem isso, né? Não, e assim, para o funcionário isso é bom também, porque muitas vezes o funcionário não é desonesto, não faz coisa errada, só que mesmo assim o proprietário fica com aquela pulga atrás da orelha. Ou às vezes faz uma pergunta procurando de um jeito, pelo em ovo. E aí ele percebe, eles percebem, aí isso cria E aí você tem que ficar jogando verde, entendeu? Tem que ficar chegando de surpresa, e aí você se queima com o seu funcionário, porque era um funcionário honesto, entendeu? Então, uma vez que você tem essa tecnologia, você pode confiar nos seus funcionários e acabou. Então, e para eles também, não tem por que o proprietário ficar jogando verde, fazendo coisa para descobrir alguma coisa, porque está tudo controlado, entendeu?
Não é... Essa tranquilidade não tem preço. Não mesmo, Ricardo. Para mim, não tem, com certeza. A sua missão aí, né, que pelo que você falou, é a missão da empresa, né? O propósito da empresa nossa missão, é levar a liberdade mesmo para... aumentar o lucro, aumentar o lucro e oferecer liberdade. E é claro, a gente só consegue isso também porque a gente simplifica processos, entendeu? E eu acho que isso vai de encontro com o que você acaba passando para os seus clientes também, né? Que é aquela coisa, né? Ajustar os processos para simplificar ao máximo, de forma que quanto mais simples tiver, menos erros possíveis, concorda? Com certeza. Então a gente tem essa filosofia com a gente e a gente acaba passando isso para os clientes, nos treinamentos, na assessoria, a gente acaba ajudando bastante os clientes. E aí, clientes que são provenientes de você, por exemplo, com certeza já vão estar com a visão lá na frente. Então, isso aí vai ser muito mais tranquilo para eles. Né? E evita também o retrabalho, né? Igual essa questão dos quartos. Normalmente, a gente pede, quando vai fazer o check-out no quarto, olha, se não está ligado, se não deixou aí ligado o ar-condicionado, a televisão, e aí vai uma pessoa lá conferir, às vezes esquece, mesmo assim esquece. Então, não precisa nem preocupar com essa questão. Essa questão não é desligar frigobar. O ideal é sempre você ter um checklist, né, de coisas que você vai fazer no apartamento, na troca de cliente, tudo mais. Claro, mas não precisa preocupar com a garantia de que tudo vai desligar é muito, muito boa, né? Então, os clientes, quando colocam a nossa automação, a gente até recomenda, deixa o ar-condicionado ligado, entendeu? Deixa ele 24 graus, basculante, a lâmpada de cabeceira. Então a camareira vai lá, faz o ajuste no quarto e já deixa ligado aquelas iluminações de decoração, aquelas coisas diferenciadas do apartamento, né? Por quê? Porque na hora que iniciar o uso, que o cliente fizer o check-in, automaticamente tudo isso vai ligar, habilitar. Então a hora que o cliente chegar lá já está tudo configuradinho, já está tudo bonitinho, entendeu? Do jeito que você quer apresentar para o seu cliente o quarto, entendeu? Porque o primeiro impacto é muito bom, né? E claro. quem não tem automação, muitas vezes o cliente entra no quarto, que ele não acha o apagador, ele não acha o apagador, né? Para acender a luz. Então, uma vez que você tem automação, você pode oferecer esse diferencial também para o seu cliente. É o conforto daquela chegada, entendeu? A hora que o cliente chega e abre a porta do apartamento, já está climatizado, as luzes já estão ligadas no lugar certo, não todas, né? Mas aí você pode fazer isso, entendeu? Então é uma coisa legal. Tem até um cliente nosso que ele colocou um borrifador de bom ar no quarto, né? Então quando inicia o uso, o negócio dá uma borrifada de bom ar. Aí a hora que o cliente abre a porta, já está com um cheirinho bom, já está climatizado. E tem muitas pousadas que trabalharam essa questão do marketing sensorial que a gente fala, né? E aí já deixa com o cheiro da pousada, a marca da pousada, né? E aí isso já... Porque às vezes joga antes, na hora que o hóspede chega no quarto, o cheiro já foi, né? Então, ou se não tem que correr antes, aquela coisa para o quarto estar com... até, são detalhes aí que a gente, né, facilita. Eu falo e essa foi uma ideia de um cliente nosso, de né? detalhes mesmo. São pequenos detalhes que vão fazer uma grande diferença. Eu, quando eu chego em alguma pousada, algum lugar, eu gosto desses mimos, né? Eu sou fã de quando eu chego no estabelecimento e tem um negocinho diferenciado no apartamento, tem um cheirinho diferente. Eu acho que quem não gosta, né? Eu acho que todo mundo gosta. e é muito legal isso, porque isso diferencia mesmo uma pousada da outra, isso a pessoa fica guardada, né? Fica na memória, os cheiros, de tudo. Desde o cheiro lá do café da manhã, do quarto, da roupa de cama. É muito bom. E hoje em dia, a gente, nas nossas tecnologias, né? Como eu vivo essa tecnologia nova da conta mobile, web check-in, celular. Aí, às vezes, eu chego em algumas pousadas, né, que não são clientes nossos e tudo mais, e aí eu fico, porque a gente acostuma, né, com a facilidade,
E aí eu fico sentindo falta dessas coisas, né? Porque como a gente está vivendo isso o tempo todo, a gente fala, nossa, não tem aqui, né? Eu queria ter uma conta mobile, pedir no quarto, queria ver o cardápio, já pedi. Então, eu já estou sentindo falta dessas coisas e vou nos te lugares falar, que eu chego. cada vez mais as pessoas vão querer isso, porque agora está muito comum, né? Igual eu falei, restaurantes, a maioria está com esse QR Code lá que você vai no celular e tal. Sim. E aí vão sentir isso, vai achar estranho na pousada não ter. A questão do web check-in também, que é bem, né, ótimo. Eu vou te passar a experiência dos motéis, né? Que a gente, o nosso maior público hoje em dia ainda é motel, né? Então, desses 500 clientes, 80% é motel. Eles estão usando bastante esse recurso da conta mobile, então está sendo bem difundido e está dando resultados financeiros, porque acaba vendendo mais produtos, né, em algumas situações. E o que acontece? O cliente acostuma e ele vai querer aquilo, entendeu? Isso que é duro. Nas pousadas hoje em dia a gente ainda não vende, não vê isso muito, né? Mas eu acho que é uma tendência, porque as pessoas elas estão buscando, até por causa da Covid, aí, questão da higiene, não quero pegar em cardápio, não quero pegar no interfone, né? Claro, então se ela está com o celular motel, dela na mão... Então, acho que é mais do que o hotel pousada, com certeza, o medo, né, das pessoas. Sim, motel, por causa da rotatividade, né? Então, mas assim, eu mesmo, quando chego em pousadas hoje em dia, né, eu não quero encostar a mão em nada. Eu acabo tendo esse toque, né? Eu acabo evitando. Então, tem que pedir alguma coisa lá na cozinha, se é para usar interfone, alguma coisa, deixa, depois eu vou Evita, lá, né? peço. Então, a conta mobile para mim faz falta nos lugares que eu visito e que não tem. E é uma coisa que, teoricamente, o estabelecimento pode até vender como um diferencial, né? Estamos higienicamente corretos, entendeu? Porque hoje em dia até isso é válido, né? Com certeza, isso aí é algo a mais, é que a pousada se preocupa com o seu hóspede, né? Com a higienização, desinfecção agora, na verdade, que é a palavra. Né? E agora, Ricardo, então... eu só queria te perguntar a questão, por último, eu não sei se você vai ter como falar, porque cada caso é um caso, é a questão de preço, quanto custaria, né, colocar. Na verdade, o nosso preço ele é muito acessível, né? A gente tem um setup que é R$250 e a mensalidade é pré-paga, né? Então, a pessoa paga para utilizar por um mês, ou por um ano, ou por 6 meses. E, para você ter ideia, a gente tem preços de R$220 a R$600, dependendo do porte do estabelecimento, dependendo dos módulos. Então, é muito acessível mesmo, né? A ideia nossa é a gente ganhar o mínimo necessário para que, para o estabelecimento, independente do porte, seja bem lucrativo o sistema. E ele se pague e ainda sobre bastante dinheiro, né? Sim. Não tem muito segredo. Aí o que eu posso fazer em termos de até uma forma de privilegiar seus clientes e tudo mais, posso oferecer a isenção do setup e 2 meses grátis para quem quiser conhecer o sistema, entrar em contato com a nossa equipe, fala que veio pela sua indicação e pelo seu Gestão contato. De pousadas, né? Então a gente... Isso, pode falar, ou Cristina também, não tem problema não. Eu vi a live da Cristina lá. Daí a gente oferece esse teste grátis aí por 2 meses, sem custo, sem o custo do setup também. A gente instala remotamente para a pessoa conhecer, né? Eu acho que conhecimento é uma coisa que ninguém perde, né? Com certeza, então, eu acho importante, assim, quem quiser, né, experimentar, ver se é válido, ver se vai, né, atender e tudo, que com certeza eu acho que vai ser, né? Mas a pessoa fazer o teste e decidir, né? A gente, até por causa dessa simplicidade do nosso sistema, né, que ele é muito diferenciado em relação aos outros, né? Então, a gente sempre fala, conhece o sistema primeiro, vê ele funcionando,
vê se você vai entender essa simplicidade, como que ele vai trabalhar, e se ele se adapta à sua necessidade, né? Se der certo, beleza, é só continuar pagando a licença do sistema, que ele é pré-pago. Então você nunca vai ficar com uma dívida com a gente, nada disso. Aí se não atender você, não tem problema, é sem compromisso. E também, mesmo que você fale, comecei a pagar a mensalidade, mas daqui 3 meses, não estou gostando muito por causa de tal característica, se você parar de pagar, o sistema vai parar de funcionar daí 1 mês, né? E não vai ter dívida, não vai ter multa contratual, nada disso. Então a gente procura ser bem transparente com os clientes, né? Eu gosto de ser muito correto no que eu faço, né? E a transparência para mim é fundamental. Nunca ninguém vai ficar devendo para mim. É isso que não gosto que a pessoa tenha aquela coisa, tem que ter um contrato de 2 anos, tal. Não precisa de nada disso. Eu acho que quando a gente tem certeza do produto, né, que a gente vende, a gente acaba... isso tudo aí, né, não tem necessidade, porque o que você quer é a sustentabilidade do seu negócio, que a pessoa goste, que seja bom para os 2 lados, né? Eu, pelo menos, penso assim, e eu acho que assim funciona para todo mundo. Graças a Deus, nosso sistema está sendo lucrativo para todos os clientes que já testaram, já instalaram, ninguém desiste do nosso sistema, então provavelmente ele é bom. Sim, isso é um bom indicador, né? Excelente indicador, sem dúvida. Aí até falo para entrarem no nosso site, né, controlin.com.br, dá uma olhada lá nos depoimentos dos clientes, ver o que eles falam. Tem muitos anos aí de experiência e eu fico muito feliz, sabe, de estar ajudando as pessoas, ajudando essas pessoas a ter liberdade, a ter segurança, tirar aquela pulga de trás da orelha, sabe? Tirar o estresse, né? Porque às vezes a gente fica estressado por causa dessas coisas e não consegue viver a nossa vida, né? E às vezes não sabe que então tem solução, né? Que a solução, exato, né? E você acredita que muita gente descobre a gente por causa de funcionário que descobre a gente? Gerente ou assistente, descobre a gente, leva para o proprietário, porque facilita a vida de todo mundo, não só dos proprietários, né? Então, facilita a vida do recepcionista com as reservas, facilita muita coisa. Aí todo mundo, sobra tempo para todo mundo, entendeu? E fora que acaba aquele estresse, né? Então, teve cliente que fez um depoimento para mim assim, olha, putz, você salvou minha vida, eu tinha gastado tudo que eu tinha para construir um motel, tal, quando eu fui ver, estava estressado, estava tudo indo pro buraco, eu já tinha desistido, minha vida estava um lixo. Aí o meu funcionário trouxe para mim o conhecimento de vocês, a gente colocou a tecnologia e tal, aí o cara foi lá e construiu um segundo motel. Então a gente tem, né? Eu acho que isso várias, não tem preço, não tem preço. Ele liga pra gente e fala... Você escuta isso, né? Não tem preço mesmo. É show de bola. Um depoimento que eu nunca vou esquecer na minha vida é esse, dessa pessoa. Tem mais um comentário aqui, deixa eu ler aqui pra gente. Está falando que a gestão de comandas através de QR Code pode ser utilizada para fazer pedido tanto do quarto como da mesa fora do quarto? Até pode, né? A gente ainda não tem uma dinâmica no sistema para especificar de onde está sendo pedido, né? Mas aí você pode fazer um trabalho interno, isso é uma demanda que a gente já tem e que em breve a gente vai estar desenvolvendo isso também, tá? Mas hoje em dia quem tem esse controle de mesa, tudo mais, acaba utilizando o recurso, só que com observações, entendeu? Então estou na mesa tal, põe a observação. Posteriormente, a gente vai ter esse controle de ambientes, né, que vai estar fazendo a solicitação da conta mobile de qualquer lugar e indicando onde você está. Isso aí já está na nossa pauta para desenvolvimento. Até de primeira mão aí falando isso para vocês. Que legal. Ricardo, muito obrigada, viu? A gente está chegando aqui no finalzinho, mas vamos... Quem sabe a gente combina uma próxima. Eu que agradeço. Né? E o pessoal a hora que você quiser. Eles podem me mandar aqui, que eu direciono para você e a gente faz uma próxima aí para... Claro. Né? E quem tiver interessado, e o que eu com você direto, puder ajudar vocês,
O que eu puder ajudar vocês também nessas questões, dúvidas, vamos conversar bastante aí que não tem problema. E sempre que você quiser fazer uma live, adorei conversar com você hoje aqui. Ah, que bom. Você é muito simpática. Também gostei muito, foi muito bom, muito tranquilo, muito proveitoso, né? Proveitoso demais aqui. Te dando os parabéns, parabéns, Ricardo. Obrigado. Espero ter trazido algum conteúdo útil aí para vocês. E vamos ver, né? O que dá, se vocês precisarem de mim, fiquem à vontade. Tá? Aí todo mundo falando aqui foi muito bom, viu? Com certeza, nós vamos fazer outra. Boa noite, viu? Vamos sim, obrigado, viu? Obrigado, Cristina, foi um prazer. Foi mesmo. Boa noite, pessoal, até a próxima. Tchau. Boa noite. Eu deixei assim, ó, aqui que eu queria print. Eu quase descarrega também. Encerra aí que nós vamos ver.